Oi, gente, hoje é domingo e eu estou aqui começando um vlog desse livro aqui maravilhoso que vai estrear agora em setembro, né? Vai ser lançado em setembro, que é o novo livro do Leonardo Valente, pela editora Besouros Abstêmicos. Eles me enviaram esse livro aqui e eu resolvi fazer um vlog porque eu amo a escrita do Leonardo Valente, né? Eu já li um livro dele, Criogenia de D, tem até resenha aqui no canal, e eu comecei a ler esse livro ontem. Só que assim, a escrita do Leonardo, ela é muito poética, né? Então, é um livro pra você saborear, né? Não é um livro pra você levar no trem pra ler, né? Então eu resolvi ler ele em casa e ontem eu tava com um pouquinho de dor de cabeça e li só poucas páginas, né? Mas já comecei assim a viajar, né, na escrita do autor. E agora eu falei, não, tem que começar esse vlog agora. Eu tava indecisa, né, se eu ia fazer um vlog ou se eu ia fazer só um vídeo de resenha, né? Mas aí eu tô começando a ler, eu tô na página 22 e assim, é uma escrita maravilhosa e é uma forma de demonstrar assim os personagens muito especial que ele faz, né? Então aqui a gente está conhecendo um rapaz, um homem menino, né, que ele fala, e parece que o cara ele tá numa terapia, né? Porque ele fala com uma tal de Yolanda. Eu tô pra mim que ela é terapeuta, né? Porque ela fica perguntando algumas coisas pra ele e ele tá numa viagem no mar, numa jangada. Né? Então ele fala que ele tem um pai que tá sempre fumando e ele vai viajando nessa jangada e ele vai encontrando aí coisas da sua vida. Eu acho que assim, não é uma jangada de verdade, né? Eu acho que é tudo assim no campo do pensamento, né? Ele tá se encontrando, ele fala que ele vai encontrar aquele menino. Eu acho que ele tá olhando pra dentro dele e encontrando a criança lá que passou algumas dificuldades com o pai, que é muito grosseiro, com a porta que tem placa de mãe, né? Que pra mim, né, parece que é a mãe dele. Mas ele fala muito de cuspes, né, de palavras. Ele fala que ele não lembra das palavras, mas que ainda sente a dor que elas causaram. Nossa, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, muito profundo, sabe? Pra mim, pelo menos, é muito profundo, né? E eu acho que eu vou adorar esse livro. Eu tô numa parte aqui que ele começou a descrever, né, a questão do pai dele, e fala que o pai dele é aposentado, e parece que o pai dele lança a fúria dele na porta com placa de nome de mãe, alguma coisa assim. Né? Então é tudo muito poético, muito reflexivo, e eu acho que vai ser um drama imenso. Promete ser 5 estrelas, favoritar esse livro, tá? Então eu queria gravar aí as minhas especulações, né, durante o vlog pra vocês acompanharem as minhas emoções também, o que eu tô achando da história. Então espero que vocês curtam, né? Eu vou tentar fazer até o final do mês esse vlog pra tentar finalizar essa leitura aqui até o final do mês. Ainda tenho que finalizar um outro livro e mais uma graphic novel ali pra finalizar as leituras do mês de agosto. Mas vou continuar aqui com a minha leitura e qualquer coisa eu venho aqui contar pra vocês. Gente, eu tô quase acabando de ler o livro, né? Quase acabando não, né? Eu tô na página 60 e pouco do livro já, 64, e o livro tem 170 e poucas páginas. E assim, eu estou, não sei, eu tô extasiada com esse livro. Nossa, a emoção toda que o autor passa nesse livro é sensacional, sabe? Aqui a gente começou a conhecer a vivência do pai e da mãe, né? Que é a porta com placa de mãe, né? Que eu acredito que seja mãe. E ele fala muito sobre sentimento. Ele fala de uma forma muito poética sobre o sentimento, né? Então, deixa eu apoiar meu braço aqui que tá doendo. Então a gente vai conhecer todas as palavras, né, que esse pai e essa mãe lançaram para essa criança, né? Eu não tô vendo a mãe como uma pessoa tão ruim assim, né? Mas a tia é insuportável, né? Que é a irmã do pai dele. O pai dele tem algum problema de saúde e a mãe fica falando: você não pode chorar porque seu pai não gosta, o seu pai sabe que ele tem problema. Você não pode fazer isso porque seu pai não gosta e tal. Então o menino ele sempre fica pisando em ovos, né? Por causa do pai. E o autor ele demonstra pra gente de uma forma linda como que tudo isso interferiu na vida dele, né? Do menino, né? Porque mostra em 82, em 70 e pouco, quando ele era bem criança, e depois em 2000 e pouco, 2017, 2008, né? Então na adolescência dele, na juventude, como que isso interferiu na vida de trabalho dele profissional. Então ele fala que ele não pode ter medo, ele não pode chorar porque ele é homem. Então aí mostra o pai falando isso e depois mostra como que isso foi falado no trabalho pra ele, pelo menos eu entendi dessa forma. Você vai lendo e vai tendo as reflexões, né, os entendimentos. É maravilhoso demais, gente. Eu já indico ele aqui pra vocês. Eu já indico porque é sensacional. Eu não marco livros, vocês sabem que eu não marco livro, né? E eu marquei aqui
algumas passagens. Olha essa passagem que linda. Até as palavras de amor precisam do tom certo. As palavras endurecem a partir de determinados decibéis e o que era para acariciar machuca. Imagine então o que já fora cuspido com a intenção de bater e de fraturar. Então ele fala sobre o poder das palavras, né? E essa forma de acontecimento da história tá me deixando assim maravilhada. Leonardo, você arrasa demais, né? Porque parece que o menino tá... Ai, tô toda torta aqui. Porque parece que o menino tá numa terapia, né? Que é essa tal de Yolanda, porque até então eu acho que ela é terapeuta. E ela fica falando, mergulha, vai mais fundo. E ele fala, eu não consigo ver o menino. Então ele não consegue ver ele como criança. E teve uma parte aqui que eu fiquei meio confusa, né? Porque era o aniversário do menino. E eu não vou contar spoiler, tá, gente? Mas era o aniversário do menino e aconteceu uma coisa no aniversário dele. Só que assim, a forma como ele escreveu, o autor colocou vários elementos assim na cena que eu tive que reler, né, 2 páginas. Eu li e falei, não, acho que não entendi muito bem. Aí depois eu li de novo e eu consegui compreender, porque lá na frente também o autor, ele repete essa questão, né, do bolo do menino e tudo mais. Então tem um acontecimento no aniversário dele que gera, né, alguma coisa com o pai dele também. E lá pra frente, né, quando acontece outra coisa e o autor retorna lá com o bolo e com outros elementos, eu compreendi dessa forma, tá? Que como o personagem ele tá viajando nas memórias dele, pra ele curar essas feridas, né, que as palavras do pai, da mãe, da tia fizeram com ele. Então, ele, na cabeça dele, nesse mar, né, que ele tá viajando aí, que eu entendo que são as lembranças dele, tem vários pedacinhos, né, de tudo que ele viveu, tem vários pedacinhos de tudo que ele escutou, então ele vai pegando fragmentos, né, dessa vivência dele. É muito perfeita, né, a forma como ele tá construindo toda a história, essa narrativa, né, como se ele estivesse navegando, e ele tem a jangada, né, que ele vai pra esse mar aí, que a Yolanda fica falando pra ele mergulhar e tudo mais, e chega uma hora que ele passa por uma situação assim com muitas lembranças e tal. Ele percebe que a jangada ela tá faltando pedaços, né? Porque ele no início ele fala que muitas coisas estavam agarradas na jangada e depois ele percebe que algumas coisas se soltaram, né? E ele queria olhar para trás para ver o que se soltou, mas ele percebe que não precisa e ele vai seguindo. Aí eu falei, meu Deus, ele tá se curando, né? Eu me entendi dessa forma. Né, que ele tá se curando das feridas dele. E assim, um livro de menos de 200 páginas, ele tem todas essas camadas que vocês estão me vendo aqui falar. E tem mais uma frase aqui que eu achei linda demais, deixa eu mostrar pra vocês. Porque ele vai falando aqui do vazio que ele tem. Eu tô andando igual uma doida, né? Deixa eu sentar aqui. Ele vai falando do vazio que ele tem, né, como que diz aqui. E agora o menino apareceu pra ele, né, porque ele ficava visitando essas cenas, mas ele não via o menino, que o menino é ele, né, também. E aí o menino foi e ficou cara a cara com ele e tal, mas depois o menino some. Aí ele fala que olha essa parte, gente, é muito lindo. Explorei por instantes o conjugado vazio. Senti presenças antigas misturadas a um cheiro fortíssimo de naftalina com defumador e cigarro. Não havia ninguém, mas parecia lotado. Aí eu peguei essa parte aqui, eu tive que marcar, né? As ausências ocupam muito espaço. Gente, isso aqui falou muito comigo, né? Porque me fez ter uma lembrança, assim, tremenda. Fiquei muito impactada com esse pedaço aqui. As ausências ocupam muito espaço. Ocupam mesmo, né? Quem tem ausência aí na vida de alguma coisa sabe, né? Gente, muito lindo mesmo. Eu estou extasiada com esse livro. E eu queria muito terminar ele hoje, mas aí eu tenho que gravar vídeo ainda e tenho que arrumar casa também, né? São 7 e pouca da noite agora. E assim... Ai, meu Deus, tô maravilhada com esse livro, tô muito feliz mesmo de estar podendo ler esse livro. E tem coisa aqui também que eu esqueci de falar, que é questão religiosa, que eu também não tô entendendo muito bem ainda, mas aí então eu não quero falar agora. Mas fala alguma coisa sobre um centro espírita, mas aí eu não sei se... Eu acho que a tia dele e o pai dele, eles fazem parte desse centro espírita. Então eu tô entendendo agora, por enquanto, que assim, como que essas pessoas, né, têm essa religião tão bonita e elas fazem isso com esse menino, né? Então,
Não sei ainda. Então depois que eu ler mais, né, e descobrir mais um pouco essa parte aí da religiosidade, eu falo com vocês também. Então é isso, gente. Eu li bastante aqui, assim, eu me afundei na história mesmo, em pouquíssimo tempo. E eu vou agora, né, terminar de fazer as coisas aqui pra poder gravar o vídeo, né, de amanhã, né? E quem sabe eu leio mais um pouquinho hoje, senão eu vou ler só amanhã mesmo. E se eu ler mais hoje e tiver mais alguma coisa, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então aguardem aí cenas do próximo capítulo. Oi, gente, hoje é quarta-feira e já são quase 11 horas da noite e eu tô lendo aqui. Eu dei uma parada, né, pra respirar, porque eu estou na página 94 desse livro e, meu Deus do céu, que sofrimento é esse? Né, eu já falei pra vocês aqui sobre as questões que o pai do menino faz, né, com ele. E também agora eu tô percebendo que ele maltrata muito a mãe dele também, né? Então, a porta com placa de mãe que o autor fala aqui, eu tô entendendo que ele colocou a mãe como porta, como se ela estivesse protegendo o menino, né? Então, ele sempre mergulha aí nas lembranças dele, né, com a tal da Yolanda, e ele sempre fala, eu não vou conseguir lembrar de tudo. E ele fala de uma determinada frase que ele ouviu do pai dele, que ele não consegue lembrar mais, que ele não consegue visitar, né? Ainda não falou ainda qual é essa frase. E o pai dele e a tia dele são pessoas insuportáveis. Eles fazem muito, não é bullying não, mas é muita maldade. Eles lançam muitas palavras pra eles dois, né? Tanto pro menino quanto pra mãe. E ele coloca isso falado pra mãe perto do menino. Ele coloca a frase e depois ele escreve quando que foi falado, né? E sempre coloca perto do menino, né? Pra gente ver que aquilo foi falado perto de uma criança e o que aquilo vai interferir na vida dele, né? Quando adulto. E tem ex-mulher do rapaz, tem pessoas amigas dele falando, você vai fazer mestrado, né? Pode tentar o mestrado, mas pode ser que você não consiga. Vai fazer doutorado? Pode tentar, mas já tem um mestrado. Então são coisas que ele ouviu no decorrer da vida dele, né? Desde criança e depois adulto também, e que foram machucando ele, magoando ele e foram construindo todas essas questões na cabeça dele. E assim, tá sendo muito impactante. Eu acabei de ver uma live do autor, né, com a editora também Besouros Abstêmios, e em algum perfil no Instagram, eu não lembro o nome do perfil, tá? E eu queria até seguir a menina lá depois, mas eu não lembro o nome do perfil dela. E eu, do nada, assim, eu tava vendo no Instagram e apareceu lá que a editora tava na live, né? E o Leonardo Valente, ele tava nessa live e ele falou um pouco do livro e tal, e ele escolheu as palavras tipo a dedo, né? Palavras fortes mesmo para colocar na história e para ele mostrar pro leitor como que as palavras machucam, né? Então, aí eu até coloquei no comentário e realmente eu tô sentindo a força desse livro, né? Assim, você não tem como ler, eu não consegui ler no trem. Tá? Eu levei ele e o meu Kindle no trem hoje e não consegui ler na ida, né? E na volta eu tentei ler, mas tinha muita gente falando e aí eu desisti e coloquei uma música e vim ouvindo música. E agora aqui, né, no meu cantinho, quieta, sozinha, eu tô lendo porque, assim, é um livro pra você se deliciar, não é a palavra muito certa? Porque, né, é muita desgraceira aqui, né? São muitas as palavras que são jogadas para essa criança, para essa mãe, mas se deliciar com a escrita do Leonardo Valente. E eu tô adorando mesmo a experiência de leitura. Eu queria muito ir no lançamento do livro, não sei se eu vou conseguir, né, porque vai ser durante a semana, mas enfim, tô muito, muito feliz mesmo de estar lendo esse livro e eu já indico para vocês mais uma vez, que eu acho que eu já indiquei algum take aqui, né? E se você gosta de um livro para sofrer mesmo, assim, com as palavras, para se deliciar com a escrita do autor, eu indico muito Leonardo Valente com Relicários de Cuspes, porque tem muita emoção aqui nessas palavras. Eu tô sentindo toda a angústia desse personagem, né? Com essa tia que maltrata, com essas memórias que maltratam ele, com essa mãe que
enfrenta tudo e todos, né? E permanece ali do lado do filho. Eu acho interessante que ele descreve a mãe, né, como a porta com placa de mãe, e fala que ela tem umas lascas, né, construídas com o tempo. E ele fala das palavras do pai, fala que cuspes em forma de pedras, alguma coisa assim. É muito linda a forma como ele escreve, né? Como ele descreve até coisas ruins, né? Que são as palavras negativas, palavras ruins que o pai lança para essa criança. Então, eu vou continuar lendo aqui mais um pouquinho, né? São quase 11 horas. E eu dei uma paradinha para respirar, mas eu vou continuar lendo aqui. E tendo mais novidades aí sobre a leitura, eu falo com vocês, né? Se eu descobrir que realmente a Yolanda é a terapeuta, né? E se eu descobrir mais alguma coisa aqui que eu acertei nessa história, eu venho aqui falar pra vocês, tá bom? Mas tô amando. Oi, gente. Desculpe a voz, tá? Eu não consegui gravar ontem aqui as minhas, né, percepções do livro Relicários de Cuspes. Eu acho que a luz tá bem ruinzinha. Deixa eu tentar ficar aqui, ficar melhor. Ontem eu terminei de ler à noite, só que a Bienal acabou com a minha voz. Eu não tô conseguindo botar vocês no ângulo. Aqui tá melhor. A Bienal acabou com a minha voz. Eu tô gripada, né, com dor de garganta desde o dia da Bienal. E ontem eu fiquei rouca e hoje de manhã que tá melhorando, né? Eu tomei um chazinho e tal, mas vamos ver, né? Se amanhã eu tô bem. E sábado eu ainda vou na Bienal ainda. Preciso ter voz pra Bienal e pra trabalhar amanhã também, né? Mas enfim, eu vou fazer de tudo aqui pra falar bem pra vocês entenderem, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. E eu terminei de ler ele ontem, né? Como eu disse. E faltava pouca coisa pra eu ler. E assim, eu não consegui avaliar ele no Scooby ainda porque ele vai ser lançado, né? Ainda. E a minha avaliação dele é 5 estrelas e favorito, né? Porque a escrita do autor é simplesmente maravilhosa. E eu tinha falado com vocês já algumas partes do livro, né? No vlog aqui, mini vlog, né? Que eu tô fazendo. E eu, assim, tomei na cara no final, né? Porque eu achava que alguns personagens eram algumas pessoas, mas no fundo não era aquilo que eu pensava. E a Yolanda não era quem eu pensava que ela era, né? Ela era outra pessoa. E assim, esse livro, ele é muito profundo. A gente vai conhecer aqui um menino chamado Carino. E ele já não é um menino mais, ele é um homem. Então a gente vai passar o livro inteiro com ele falando com uma determinada pessoa sobre a sua infância, né? É como se ele tivesse, eu senti como se ele tivesse numa terapia, né? E falando sobre a sua infância e os seus traumas, os seus medos, tudo que ele viveu e tudo que isso afetou a vida dele, né? Profissional, de relacionamento com amigos, amorosos, enfim. Toda a sua vida no geral, como que essas coisas ruins vividas por ele afetaram ele, né? E o pai dele é uma pessoa extremamente sem escrúpulos, né? Eu fiquei com muito ranço do pai dele. Hoje vai ser a base de água aqui pra ver se eu consigo falar. Mas enfim, a gente vai dando um jeito. E a tia dele também é uma mulher totalmente amarga, né? A tia, ela vestia roupas com girassóis. Então lá pro final do livro a gente vai entendendo o porquê cada personagem é daquele jeito. Não que justifique as grosserias, os cuspes que ele fala no livro, né? Não que isso justifique, mas a gente vai compreendendo por que essa tia é tão amarga, né? Amargurada. Então ela também teve uma vivência, né? De determinada situação que eu não vou falar. E deixou ela dessa forma, né? Mas não justificou nada, eu não passei pano, né? Porque ela foi extremamente sem escrúpulos também com o menino e ela foi muito malvada com o rapaz, né? Então ela colocava a todo tempo o garoto contra o pai. Ela colocava a mãe do menino contra o pai também. Essa mãe sofreu muito, né? A porta com placa de mãe que ele fala. E assim, no final você vai compreender as descrições que o autor faz, né? Dos detalhes da porta, né? Do negocinho debaixo da porta para não deixar entrar barata. E você vai compreender tudo, né? Cada detalhe que o autor coloca no objeto da porta tem um significado. E isso que eu adoro no Leonardo Valente é que ele brinca com as palavras, né? E ele coloca sentimentos nas palavras também. E você vai lendo e vai absorvendo aquilo. E no final ele vai e te explica. Ele fez quase igual o Criogenia de D. No final ele foi fechando tudo e a gente foi, nossa, então é por isso, né? Então quando ele falou da porta com placa de mãe, eu fiquei maravilhada. Né? É um livro super emocionante, você traz muitas reflexões para sua vida também, você acompanha muita vivência desse menino, né? E desse homem menino, né? Porque nós somos partes
das crianças que nós fomos, né, quando nós éramos crianças. Eu acredito muito nisso. Então, você traz muito da sua infância para a sua vida adulta. Então, você é feito de partes da sua infância. Então, cada um de nós temos a nossa parte criança, né? Aquela criança alegre que viveu determinadas coisas e aquela criança que presenciou coisas não tão agradáveis assim, de acordo com a sua vivência, né? Então, eu me identifiquei muito com esse livro mesmo, né? Foi um livro, assim, que me trouxe altas reflexões e que conversou muito comigo. Eu gosto muito de leituras que fazem isso, né? Que conversam comigo, que eu me identifico nos personagens e que eu consigo sentir o que o personagem está sentindo, né? Ou pelo menos vivenciar, né? Visualizar o que o personagem está sentindo. E cada objeto que o autor coloca na história, né? Relacionado ao personagem, a jangada que ele viaja, o relicário, né? De cuspes que o garotinho, o menino, né, criança, carrega. Cada evento que ele cria tem um significado e uma importância para a história também. É magnífico, gente, magnífico mesmo. Eu espero poder ir na Livraria Travessa no dia 19 de setembro. O autor vai estar lá autografando os livros dele, Leonardo Valente. E eu espero muito mesmo poder ir para ver o autor pessoalmente, né? Eu só conheço ele pelo Instagram, e conversar com ele sobre esse livro e parabenizar ele também pessoalmente, né, por essa escrita maravilhosa, por contribuir assim para a literatura brasileira. Nós precisamos de autores assim, né, no nosso país, né, cada vez mais, né? Tem vários por aí, autores maravilhosos que escrevem histórias magníficas, mas eu gosto mais da literatura contemporânea, né, igual ele faz e outros autores também. Então, eu só indico para vocês, leiam. Ele tá à venda no site da editora, que é a editora Besouros Abstêmios. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo para vocês adquirirem lá também. E quem for do Rio de Janeiro, no dia 19 de setembro, vai estar fazendo o lançamento lá na Livraria Travessa. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês também, em Botafogo, eu acho, tá? E fica aí a minha indicação literária. Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu senti lendo esse livro e tudo que esse livro faz você sentir e perceber na história. E eu espero ter convencido vocês a lerem essa obra maravilhosa, tá bom? Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam o autor e se vocês ficarem interessados aí também em fazer a leitura. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixa like no vídeo também, que ajuda bastante no engajamento. E muito obrigado pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.